Atenção! Este vídeo tem spoilers. Quando a gente fala de heróis de faroeste, é inevitável a gente pensar naqueles personagens que se tornaram verdadeiras lendas do cinema. E no meio desses heróis teve um personagem que foi tão diferente para a época que ele simplesmente acabou mudando os filmes de faroeste para sempre. Esse personagem é Shane, o protagonista de Os Brutos Também Amam, de 1953 e dirigido por George Stevens. Esse é um dos heróis mais influentes do gênero. Mas o que fez ele se tornar essa figura tão importante para o cinema de Velho Oeste? Para entender isso, é bom a gente relembrar do que se trata o filme. Os Brutos Também Amam nos apresenta Shane quando ele está viajando e passa por uma pequena fazenda no meio do nada. E ao virar amigo da família que mora lá, Shane descobre que eles e outros fazendeiros estão em conflito com um grupo de criadores de gado que estão tentando expulsar os fazendeiros daquelas terras. A partir daí, vemos Shane não só se tornar quase um membro da família, mas também um herói que pode fazer toda a diferença no embate contra os vilões. Who are you, stranger? I'm a friend of Star's. Beleza, mas então o que fez o Shane ser tão diferente para a época? Bom, o mais comum nos faroestes era ter protagonistas durões e à vontade com a violência. Não é à toa que esse se tornou o arquétipo clássico do cowboy de cinema. Mas então veio um filme que tinha um herói que ia contra essa corrente. Shane é um homem calmo, paciente e, acima de tudo, doce. E ao ver essas cenas, fica claro como é excelente a atuação de Alan Ladd nesse papel. Ele faz o Shane ser esse homem discreto, porém cativante, graças às expressões e aos movimentos muito contidos. O calor humano do personagem vem desses pequenos instantes. Um sorriso sincero, um olhar discreto de cumplicidade, os gestos devagares e pacientes. E todo esse autocontrole também faz o Shane ser um homem relutante quando o assunto é a violência. Porque a princípio o Shane faz o oposto do que se espera normalmente de um herói de faroeste. Se os cowboys costumam carregar as armas na cintura o tempo todo, o Shane prefere andar totalmente desarmado. Em vez de enaltecer as armas, Shane fala delas com muito mais precaução. E em vez de sair no soco com aqueles que o provocam, Shane prefere se manter calmo e evitar uma briga. Não é à toa então que o menino Joey fica sem acreditar que o Shane seja assim. Quando ele conhece o cowboy no começo do filme, Joey claramente cria um monte de expectativas sobre esse homem. Ele quer ver o Shane exibindo a habilidade com armas, sendo um herói que bate nos caras malvados, mas Shane não faz nada disso, o que deixa o Joey totalmente confuso e frustrado. Então, de certa forma, o Joey representa aqueles espectadores que chegam nesse filme esperando um grande herói clássico de faroeste, só para terem as expectativas subvertidas pelo jeito calmo, contido e pacífico de Shane. Outro fator marcante de Shane é a ambiguidade que cerca o personagem. Muito da graça desse herói está no fato de não sabermos quase nada sobre ele. De onde ele veio? O que ele fazia antes de chegar na fazenda? Qual é o próximo destino dele? São perguntas que nunca são respondidas no filme. Tudo que descobrimos sobre Shane é baseado nas ações que vemos na tela e pronto. E a ambiguidade aumenta ainda mais quando vemos a relação de Shane com a Marian. São vários os momentos que criam uma dúvida na gente. Será que os dois estão se apaixonando? Existe a chance do Shane tomar o lugar do pai dessa família? Afinal, tem os olhares, a admiração, o jeito como eles interagem. Parece que existe algo a mais entre Shane e Marian. Mas como a relação nunca passa disso, também fica a impressão de que talvez essa seja apenas uma admiração que o Shane sente não só pela Marian, mas pela família inteira. Como se Shane estivesse apreciando momentaneamente um tipo de vida que ele sabe que nunca vai poder ter. O filho que nunca vai poder criar, a esposa que nunca vai existir. E nós nunca descobrimos o que realmente se passa na mente do Shane nessas horas, porque, novamente, o filme se nega a dar uma resposta definitiva sobre o herói. Mas acima disso tudo, o que torna Shane um personagem marcante é a relação trágica dele com a violência. A gente já percebe o impacto dela no personagem quando ele ouve um barulho, acha que tem uma ameaça e reage com um reflexo rápido. E então vemos que o lado pacifista do Shane vem não só de um idealismo, mas também de uma relação traumática com a violência.
Por alguma razão que nunca descobrimos, Shane quer deixar no passado a morte que ele sabe que é capaz de causar. Então, quando ele controla a raiva e se desvia da violência, na verdade ele está escondendo sob uma fachada calma uma natureza muito mais sombria. E isso se reflete no filme como um todo. Porque para um faroeste, esse longa tem muitas cenas sem ação. Isso poderia causar estranhamento, mas na verdade essa abordagem só ressalta as tensões da obra. Porque mesmo com a ausência da ação, você sempre sente que a violência está ali, oculta e pulsando atrás de cada discussão, de cada encontro entre os dois lados da briga. E quando essa violência não pode mais ser contida, ela estoura com uma grande magnitude. E o diretor George Stevens queria mesmo exacerbar a violência do filme. Tendo trabalhado como cinegrafista na Segunda Guerra Mundial e visto a morte com os próprios olhos, Stevens queria fazer com que esse filme refletisse o horror da morte. Como o próprio cineasta disse em entrevista, esse longa era um faroeste, mas na verdade era meu filme de guerra. A gente percebe isso com o avançar do longa, porque a violência vai mudando. Por exemplo, a primeira cena de briga do filme se encaixa perfeitamente no molde dos faroestes que vieram antes, nos quais a violência era muito mais apresentada como entretenimento. Essa é exatamente a forma como a luta do bar é encenada, como um momento divertido de ver. Mas isso é porque essa é uma briga baseada no soco. Ninguém aqui está em risco de perder a vida. Agora, quando as armas de fogo entram na história e trazem uma verdadeira ameaça à vida dos personagens, vemos o tom da violência mudar. Agora ela não é mais entretenimento, mas sim um horror. Para traduzir isso, Stevens usou diferentes abordagens para tornar a violência mais impactante. Para o som das armas, por exemplo, ele mandou gravar um tiro de alto calibre sendo disparado dentro de uma lata de lixo, obtendo um som mais atordoante. Além disso, Stevens amarrou os atores a fios que os puxavam agressivamente para trás nas cenas em que eles levavam tiros para fazer a morte ser ainda mais dramática. Fora isso, toda a construção das cenas de morte é feita para deixar o público arrasado. É só olhar para quando esse homem ousa cruzar o caminho do vilão Wilson. Stevens prolonga a tensão entre eles durante minutos, só para acabar tudo com um ato covarde do Wilson. Era uma forma crua e chocante de retratar a violência. E isso deixou uma marca no cinema de faroeste. Uma das maiores provas disso está na admiração do cineasta Sam Peckinpah, que mudou o faroeste com seu clássico Meu ódio será tua herança, um filme que escandalizou o público da época com suas cenas de violência. Pois bem, adivinha qual era o faroeste favorito do Peckinpah? Os Brutos Também Amam. E foi dessa obra que Peckinpah tirou muito da sua inspiração. Como ele declarou uma vez, antes, no faroeste, a matança era uma brincadeira, a violência não era mostrada muito bem. Mas quando Jack Palance atirou em Elisha Cook Jr. em Os Brutos Também Amam, as coisas começaram a mudar. E depois que vemos o confronto final de Os Brutos Também Amam, testemunhamos uma das conclusões mais celebradas do faroeste. Shane está ferido, mas sobreviveu. Só que agora ele chegou no ponto em que ele não queria chegar. Ele passou o filme inteiro fugindo de sua natureza assassina, tentando recomeçar do zero. Mas depois de matar de novo, ele desiste e resolve ir embora, para a tristeza do garoto Joey. Please, why not? I gotta be going on. Esses momentos finais são de uma tragédia imensa, porque quando o herói derrota os vilões no final, não temos aquele sentimento clássico de vitória que tínhamos em tantos faroestes. Não, essa é uma derrota pessoal para o Shane, que descobriu que ele não consegue mudar a natureza dele por mais que ele tente. Man has to be what he is, Joey. Can't break the law. I tried it and it didn't work for me. E esse instante é trágico também pro Joey. O garoto passou o filme inteiro querendo ver o Shane ser o pistoleiro implacável e mortal. E quando o Shane finalmente se transforma nisso, ele vai embora. Ou seja, o instante em que o sonho do Joey se realiza é também o momento em que ele perde seu herói. A fantasia do menino só pode existir como uma fantasia mesmo. Porque tirar vidas não é algo glorioso, mas sim algo que arruína também aqueles que ficam vivos no fim. Joey, there's no living with a killing. There's no going back from one.
E é por isso que é tão poderoso o plano final do Shane cavalgando dolorosamente entre as covas do cemitério. Para aqueles que trilham o caminho da morte, não existe um final feliz. O impacto de Shane foi quase imediato. Nos anos seguintes, outros faroestes foram lançados com histórias e personagens similares. Além disso, depois de Shane, vimos mais obras-primas do gênero trazerem protagonistas com identidades misteriosas e passados vagos, como os pistoleiros eternizados por Clint Eastwood na trilogia dos dólares. Shane foi até mesmo um precursor dos celebrados anti-heróis do faroeste. Não, Shane não chega a ser um anti-herói, já que ele sempre quer fazer a coisa certa. Mas, ao mesmo tempo, ele não é aquele clássico mocinho da lei. Shane é um herói, porém um herói imaculado. E isso ajudou a estabelecer um caminho para aqueles protagonistas cada vez mais sombrios que vieram nos faroestes dos anos seguintes. Aliás, até mesmo os filmes de super-heróis atuais são influenciados por Shane. O maior exemplo disso é Logan. Assim como Shane, Wolverine tenta fugir do seu passado assassino. E assim como Shane tenta ser uma boa influência para o Joey, Logan quer evitar que a Laura siga o mesmo caminho de violência que ele trilhou. E se essas conexões temáticas não bastassem, o diretor James Mangold ainda por cima faz os personagens assistirem às cenas de Os Brutos Também Amam e recitarem falas do filme de George Stevens. There's no living with the killing. There's no going back. Right or wrong, Wrong's a brand. A brand sticks. Então, Os Brutos Também Amam é daqueles raros filmes que são um ponto de virada dentro da história de seus gêneros. Um daqueles longas que mostram possibilidades diferentes e abrem as portas para que outros testem novas ideias também. Uma obra que subverteu a figura do herói de Velho Oeste tão bem que acabou deixando para sempre uma marca no cinema. Então talvez não seja tão exagerado aquele slogan original do filme. Nunca houve um homem como Shane. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ver ainda mais conteúdos produzidos por mim, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho produzido vídeos exclusivos para essa plataforma. Para conferir, é só me procurar usando o @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se. Essa galera ajuda a financiar o nosso trabalho todos os meses e como recompensa eu produzo conteúdos exclusivos só para esse pessoal. Para conferir os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.